Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um culto no lar. Hoje bem rapidinho, bem objetivo. A titia vai ter compromisso, mas ela não abre mão de estar aqui com vocês. Beleza? Que a semana de vocês possa ser abençoada, cheia de luz. Vamos começar então? Elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade do aprendizado, do amor, do equilíbrio, da compreensão. Pedindo a Ele que sua luz esteja sempre nos guiando, nos amparando, iluminando as nossas mentes, para que possamos ver o mundo com mais sensatez, com mais equilíbrio, com mais claridade em meio a tanta bagunça, tantos desequilíbrios, tantos desentendimentos. Mestre, que possamos ouvir sua voz, que possamos sentir o seu amor e nos guiar em sua direção, aprendendo com o seu exemplo e amparando, Mestre, com o nosso aprendizado mediante a sua luz. Graças te damos hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Hoje está um pouco diferente, né? É porque realmente a titia tá na correria hoje. Nós paramos na semana passada no capítulo 19, Poder da Fé, né? Nós começamos o capítulo 19, estudamos Poder da Fé, e agora nós vamos estudar a fé religiosa, condição da fé inabalável. Então vamos lá. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, conduz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdade na obscuridade o é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé, e se procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem, não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso tapam os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor. Por que, pois, se recusam em vê-las? Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé parece, de alguma sorte, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas
é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Só um minutinho. Desculpa. Os primeiros já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nessa existência, o estará em outra. A resistência do incrédulo é preciso nisso convir. Prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, e triunfa também da incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. E que assim seja. Interessante essa leitura, né? Ela vem falar do mal de todos os séculos, de todas as realidades depois da partida do nosso Mestre Jesus. Eu sou péssima de nome. Tô tentando lembrar aqui o nome de uma série que eu tô assistindo no Prime, que conta a história da guerra na Inglaterra e na França por causa do protestantismo e por causa do catolicismo. Então a gente sabe muito da história das bruxas, né? No período da Inquisição. Isso também aconteceu em 1605, isso eu lembro com certeza. Foi quando o protestantismo nasceu na Inglaterra e eles começaram a perseguir os católicos, né, que viviam lá. E eles precisavam recorrer à Espanha para poder ter uma vida tranquila, para poder ter sua fé, ter sua religião ali em paz. E isso nada mais é que o homem tentando adaptar, né, o que Deus nos trouxe, o que Jesus nos ensinou, ao formato dele. O ser humano sempre teve essa facilidade. Ai, nossa, ele ensinou a gente a amar o próximo como nós mesmos. Mas para mim é muito difícil amar aquele cara, porque ele é assim, assim, assim. Então eu vou fazer ele ser assado igual eu, porque aí eu amo ele. É mais fácil para mim do que eu ir lá e quebrar o meu preconceito e aceitar que o meu irmão pode ser diferente de mim, porque ele tem um livre-arbítrio e uma cabeça que é dele. Cada um tem uma cabeça, tem uma mentalidade, tem um valor, tem uma ideia, tem um processo de crescimento e cada um tem o seu jeito de ser. Não, eu não quero que cada um tenha o seu jeito de ser, eu quero que todo mundo seja igual eu, porque do jeito que eu sou é que é o certo. Então o ser humano sempre pensou desse jeito. E a fé raciocinada, é por isso que muitos têm dificuldade de trabalhar o espiritismo, até mesmo os espíritas, porque a fé raciocinada, ela permite que cada um seja do jeito que ele é. A fé raciocinada, ela mostra que cada um tem o seu momento, ou seja, todo mundo está num processo diferente, ninguém está ali empatado. Que eu preciso amar o meu irmão mesmo, ele está num processo muito atrás de mim.
E eu preciso amar o meu irmão mesmo ele estando num processo muito à minha frente, porque para mim é muito difícil também perceber que existem pessoas muito melhores que eu, e são muitas, 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 muitas pessoas que são melhores que a gente, e sempre vai ter. E isso para mim acho que é mais difícil do que aceitar o irmãozinho que tá lá atrás. Tem que aceitar que ele vai melhorar quando ele quiser, na hora que ele quiser e no processo que ele quiser. Né? Eu tenho que aceitar que muitas vezes, dentro do processo que ele está vivendo, as minhas ideias não serão aceitas, porque ele ainda não tem capacidade de compreensão, ou porque eu ainda não tenho capacidade de compreender o que ele está vivenciando. Então, a fé raciocinada, ela nos obriga a destruir os nossos preconceitos em relação a qualquer um outro. Eu tenho que aceitar que a fé do meu irmão, ele bate tambor, ele gosta de girar, ele usa plantas, ele usa ervas, ele trabalha com seres elementais, ele trabalha com entidades, com exus. E eu preciso aceitar também que o meu irmãozinho, ele tá nascendo ainda no mundo religioso, né? Ele ainda está ali nascendo para a ideia de que existe uma força maior que eu, então ele vai ter os seus limites em acreditar em magia, ele vai ter os seus limites em acreditar em vida após a morte, ele vai ter os seus limites em acreditar em espírito, que não existe demônios, que todos somos irmãos, só que uns mais atrasados, que tendem para o mal, que gostam do mal, que sentem prazer no mal, e isso não faz deles eternos monstros, né? Eles não são monstros, eles são crianças perdidas em suas dores. Então a fé raciocinada, ela nos obriga a sair da nossa zona de conforto e aceitar a diversidade. E desde que Jesus foi, ninguém nunca conseguiu fazer, né? Sempre teve ali a dificuldade dos fariseus em aceitar as ideias de Jesus. Depois teve ali os romanos, que acreditavam que tinha que ser daquele jeito e pronto, e que quem não aceitasse a gente vai destruir. Depois vem aí evoluindo, né? Teve o período da Inquisição. Na Inquisição, as mulheres, né? Que inclusive deram início à medicina. Não, elas são bruxas, porque elas sabem que se eu cozinhar ali uma erva cidreira, vai acalmar, né, o meu irmão que tá ali tendo uma crise de pânico. Elas sabem que se ela colocar de molho ali uma babosa na água, tirar todas as suas toxinas e usar só a geleinha sobre uma queimadura, aquilo vai curar rapidamente, vai criar novos vasos sanguíneos. Elas sabem que se eu cozinhar ali uma hora pronobis, eu posso ajudar uma pessoa que está passando por um processo de câncer. Então, o fato delas saberem mais que eu, e eu sigo Jesus, a ação errada, a ação bruxa, vamos matar, vamos pôr fogo. E outra coisa, a irreverência. Usaram muito também a palavra do nosso mestre para obrigar pessoas a se reverenciar para mentes que não raciocinava, né? Tá aí os reis que praticamente obrigavam o povo a ajoelhar por eles, acreditando que eles eram os escolhidos de Deus para reinar aqui na terra, que é uma coisa mais ridícula que isso. Acreditar que você é um escolhido de Deus, que você é melhor que os outros, você possui ali a prioridade em ser o primeiro. O que eu falei, acabou, todo mundo tem que aceitar, porque Deus me escolheu. De onde você tirou isso? Então, a fé raciocinada, ela te obriga a sair da sua zona de conforto. E hoje ainda é uma lenda, porque a gente não enxerga isso em nada, né? A gente vê aí espíritas que seguem a linha de Kardec ter preconceito com a Umbanda, né? Isso nada mais é do que a ausência de conhecimento e a ausência de compreensão, uma vez que eles só precisam, eles gostam de usar ali a força da natureza, né? Os orixás que realmente existem também tem a sua história. Então tem muita gente ali que pega a Bíblia e é só Bíblia. Só Bíblia, só Bíblia. O resto tá tudo errado, tem tudo pra fogueira. E tem muita gente que pega ali o Evangelho, segundo o Espiritismo, é só isso, é só isso, é só isso. O resto tudo tá errado. Eu que sei, porque Kardec falou. Não é por aí. Então, cada um tem seu processo, precisa raciocinar dentro do conhecimento que você traz. O que Jesus ensinou? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu só tenho que amar. Pouco me importa o que ele faz, para onde ele está indo, o que está acontecendo, que Deus que ele idolatra, se ele gosta de abraçar uma árvore, não interessa. Ama e ajuda. Mas a gente ainda não tem essa maturidade de espírito.
e também não tem aquela maturidade de compreensão, de acolher o diferente, na certeza de que cada um vive o seu processo e que vai se resolver no seu tempo. Beleza? Vixe Maria, isso é porque era para ser objetivo, né? Mas não podia, né, gente? Deixa passar, assim, se a gente dá um cutucão ali em todo mundo e nós mesmos, né? Porque se você for parar para pensar, desde que Jesus foi embora até hoje, a gente não conseguiu ficar em pé nas pernas. É difícil. Além do cara ser o cara mais top que pisou nesse planeta, a gente teve a indignidade de pregar ele na cruz e distorcer tudo que ele ensinou. Tudo. Coitado. Deve estar lá assim, desesperado. Há 2000 anos e 25. Então vamos lá. Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 9. Desigualdades das riquezas. Questão de número 808. A desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades, que dá uns maiores meios da aquisição que a outros? E os espíritos respondem sim e não. E a velhacaria e o roubo, que dizes dele? A riqueza hereditária, portanto, não é o fruto das más paixões? Isso tudo foi uma pergunta. Que sabes disso? Respondeu de novo os espíritos. Remonta à fonte e verás se ela é sempre pura. Sabe-se, no princípio, não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Porém, sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concede de possuí-los mais cedo sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga? E eu te asseguro que seu julgamento é mais severo que dos homens. Pergunta de número 809. Parece que aqui os espíritos já estavam meio sem paciência, né? Se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam mais tarde são responsáveis? E os espíritos respondem, sem dúvida. Eles não são responsáveis pelo mal que outros fizeram, tanto menos que podem ignorar. Mas fique sabendo, frequentemente uma fortuna não chega a um homem senão para lhe dar oportunidade de reparar uma injustiça. Bom para ele se compreender. Se a faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será contada para ambos, porque frequentemente é este último que a provoca. Ou seja, a pessoa recebe a fortuna para consertar o mal que fez ali no passado, né? E aí, ao invés dela consertar, pagar uma dívida, ou ajudar aquele que iniciou o transtorno da dívida, fala, o quê? Lutei minha vida inteira para ter dinheiro. Agora que eu tenho, eu vou dar para os outros. Vou nada. Tchau, beijo. Vida que segue, né? Então, o pensamento do ser humano é por aí mesmo. Pergunta de número 810. Sem se afastar da legalidade, pode-se dispor dos bens de maneira mais ou menos equitativa, depois da morte, se é responsável pelas disposições que se fez? Perguntou Allan Kardec e os espíritos respondem. Toda ação causa seus frutos. Os frutos da boa ação são doces e os das outras são sempre amargos. Sempre entendei bem isso. É o que você planta, você colhe, né? Pergunta de número 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez já existiu? E os espíritos, não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. E a Kardec perguntou de novo. Há, todavia, homens que creem estar aí o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? E os espíritos responderam. Eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo,
que é a vossa praga social, e não procureis quimeras. Ou seja, não adianta a gente tentar igualdade social, né, um sistema igualitário para todo mundo, se a gente tem egoísmo, vaidade, né, se a gente se sente superior ao outro, mesmo que seja só no nível de conhecimento. Não, eu sei mais que aquele ali. Eu estou recebendo isso aqui porque eu sou uma pessoa legal, né? Quero que todo mundo vive bem, vive igual, mas eu sou muito mais inteligente que aquele, ó. Não faz sentido, né? É a cocriação do seu ambiente. O ser humano, ele cocria o mundo que ele vive, dentro das crenças que ele acredita, dentro das escolhas que ele faz. Então não adianta você acreditar num mundo que é feliz, vamos pôr no mundo feliz, onde todo mundo é igual, recebe igual, viaja igual, vive igual, tudo igual. Se eu quero ficar ostentando, né? O que eu gosto de ostentar, o que tem? Então não faz sentido. Se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? E os espíritos respondem, não. Mas o bem-estar é relativo e seria possível a cada um. Um dia, se todos os entendessem bem, porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade e não em trabalhos para os quais não se sente nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo. E é o homem quem quer alterar. Ou seja, antes da próxima pergunta, ainda na mesma questão. O bem-estar é relativo. O que isso quer dizer? Que o bem-estar para mim é diferente do bem-estar para você. Por exemplo, o bem-estar para mim é estar na minha casa, com os meus bichos, com minhas plantas, né? Com meu marido, com minha filha. Às vezes curtindo um dia, lendo um livro, sei lá, tomando um banho de piscina, de mangueira, molhando o jardim, na minha fonte ali, né? Construindo uma fonte para meus bichos. Então, meu bem-estar, meu prazer é esse. Para muitos, o bem-estar e o prazer é correr atrás de dinheiro, né? Para outros, então, é relativo. E aqui está falando que a partir do momento em que cada um correr atrás do trabalho que te faz bem, que você se sente bem, que você faz com prazer, né? Tipo assim, faça do seu hobby o seu ganha-pão, não vai existir mais o mal-estar, porque aí você vai sentir prazer no que você faz, cada um tem sua aptidão, tem seu talento e o planeta vai entrar em equilíbrio. Agora, enquanto a gente ficar correndo atrás, nossa, eu tenho que ir ali trabalhar nisso que eu preciso de dinheiro, eu odeio isso, detesto isso, mas eu preciso de dinheiro, então você nunca vai ter o seu bem-estar e o planeta, consequentemente, vai continuar em desequilíbrio, porque a parte que precisava e que cabia a sua aptidão, ela fica carente. Ainda na mesma questão, é possível os homens se entenderem? E os espíritos respondem, os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Pergunta de número 813. Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa? A sociedade não pode ser responsável por isso? Perguntou Allan Kardec e os espíritos responderam, sim, já o dissemos, ela é frequentemente a causa primeira desses erros. Aliás, não lhe cabe velar pela sua educação moral? Frequentemente, é a má educação que falseia seu julgamento em lugar de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Para melhor estudo e mais aprofundado, vide questão de número 885, do Livro dos Espíritos, a qual nós já estudamos. E a gente encerra aqui, então, desigualdade das riquezas. Vocês estão vendo por que a gente não consegue um planeta equilibrado, onde todo mundo come, onde todo mundo tem lar, onde todo mundo vive bem, onde todo mundo tem uma oportunidade de emprego, onde todo mundo tem uma oportunidade de estudo, porque a gente não tem educação moral. Vou resumir tudo em uma frase, só é isso, né? A gente bota a culpa tudo no governo, seja quem for. Eu não defendo ninguém, para mim tudo é farinha do mesmo saco. A gente põe a culpa tudo no governo, mas a culpa é de quem? É do povo. É lógico que a culpa é do povo. Primeiro por escolher, né? Escolhe cada figura. E segundo, porque acha que o planeta vai ficar melhor como lá sentado e mandando, né? Deve ser isso que o povo pensa. Os presidentes ficam sentados e mandando. Cata essa latinha. Tira a toalha de cima da cama, tá molhada. Põe seu carro pra dentro, tá atrapalhando o homem de cadeira de roda caminhar. Para de roubar um vaso de planta do outro na porta da casa dos outros. Não chuta o cachorro do outro, não.
Não, gente, isso é a população que tem que ter consciência. Não é o governo que tem que dar educação moral para vocês, não. Se o povo tivesse educação moral, eu te garanto que o governo não era o que já foi a vida inteira, né? Porque é uma bola de neve. A gente culpa sempre o que está sentadinho ali na cadeira. Mas a gente for parar para estudar, pega um que funcionou aí. Pega um que prestou. A culpa é nossa. A culpa é do povo, porque o povo não tem educação moral. O povo quer morar numa cidade, numa Dubai da vida. Nossa, quer morar em Dubai. Você não pode morar em Dubai, criatura. A hora que você passar na porta da casa do fulano, que tiver um vaso ornamental, você vai querer roubar. Então você não tem moral para morar em Dubai. Ah, eu quero morar lá na Espanha. Não, você não pode morar na Espanha, criatura. Porque a hora que você passar, que você vê aquela plaquinha bonitinha lá na porta da casa da pessoa, fala, nossa, que placa bonitinha, vou levar para mim. Você vai querer roubar. Então você não tem moral para morar num lugar desse. Cada um mora onde mora de acordo com a moral que carrega. Beleza? E o planeta é o que é, porque ninguém entra em bom senso, em consenso com ninguém. É cada um disputando, eu quero, eu faço, eu sou melhor, eu consigo. Beleza? Aprendizado de hoje profundo, né? Vamos lá pro tapa na cara semanal? Hoje o dia tá voando. Sempre que você tá apertado, o dia faz nele. É o pum. Agora quando você tá de boa, vamos lá. Tapa na cara semanal. Boa ideia. Pastorino Ariston Teles. Leitura de número 70, página 153. Substituir a televisão. Nossa, isso é mara. Há momentos e razão para tudo. A televisão já está integrada na vida da sociedade moderna. É um atrativo, uma diversão e pode ser uma necessidade. Contudo, todo excesso é prejudicial. Você deve fazer o melhor, o que mais contribua para a tranquilidade de sua consciência. A televisão pode estar gerando em você um hábito pouco ou nada educativo. Eu vou parar para descolar as tripas. Vamos pedir para substituir a palavra televisão por celular, né? Vamos pôr celular, porque nessa época ainda não era essa febre. Que tal a substituição de determinados programas pela leitura de um bom livro ou qualquer outra atividade produtiva? Há muita gente que já não consegue passar um dia sem ver televisão/celular. Se o aparelho enguiça e não existe outra ocupação substitutiva, a alma se deprime e passa mal. Se este é o seu caso, é hora de pensar em outras opções. O tempo é dádiva preciosa. E que assim seja. Esse processo de aparelhagem é muito complicado, né? Principalmente hoje que a gente sabe que é tudo programado para programar a nossa mente, né? Tudo programado pelo marketing, pelo entretenimento, para hipnotizar a nossa mente, para a gente ficar lá preso e consumindo, né? Igual, como é que chama? Parasita. Então, a gente sabe disso. 99,9% das pessoas que usam aparelho celular e tem esses streaming, televisão, sabe disso, né? Não é possível. Só que a gente ainda deixa, né? A gente sabe que a gente está sendo hipnotizado, a gente sabe que a gente está sendo induzida a consumir, a gente sabe que a gente está sendo induzida a competir, a gente sabe que o nosso cérebro está sendo programado para visões e absorções de conteúdos curtos, que geram ansiedade, né? Que consequentemente, quando a gente já não sente mais prazer, que é igual droga, nessa ansiedade, nesses vídeos curtos que me suprem, eu tenho crises de ansiedade que vira crises de pânico e aí assim, essa ladeira abaixo, né? A gente sabe desse processo todo e ainda passa o dia inteiro com a cara colada no celular, com a cara colada no computador, com a cara colada na televisão, enquanto a vida lá fora vai passando e depois a gente para dormir e toma um remédio controlado. Nossa Senhora, seria... Olha, Dona Aranha, seria hilário se não fosse tão trágico, né? Seria realmente hilário. A gente se envenena o dia inteiro pra noite conseguir dormir, tomar um remédio controlado. Ainda paga caro e destrói o corpo. Então é isso, né? Resumindo, é isso. Vamos lá encerrar?
Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo, da compreensão. Um pequeno momento, Mestre, de lucidez para que possamos analisar o nosso comportamento, para que possamos analisar aquilo que nos prejudica, aquilo que nos constrói, que possamos saber selecionar os nossos caminhos, possamos saber escolher mediante as centenas de opções positivas e negativas que este planetinha tão hostil nos oferece. Possamos filtrar e compreender o que preciso para melhorar o meu cotidiano e ter o meu bem-estar, para cumprir a nossa jornada mediante aquilo que nos foi planejado. Perdão por sermos ainda tão imperfeitos. Que a sua luz nos ilumine e nos proteja todos os dias, Mestre. E que assim seja. Que assim seja. Herdeiros do Novo Mundo, do Espírito Lúcius, de André Luiz Roriz, nós estamos estudando aí aqueles que herdarão o nosso planetinha dentro desse processo de exílio, né? O que é o processo de exílio, Tiene? Os espiritinhos que aprendeu a ser melhor, a cocriar um planeta mais tranquilo, mais calmo, mais equilibrado, que já compreendeu o funcionamento do universo, já tem uma mente mais aberta ali, né? Para compreensão da fé raciocinada, que busca o bem, que quer o amor, que está cansado de competir com um coleguinha, porque ele é mais bonitinho, porque ele é mais inteligentinho, e que sabe que cada um tem o seu processo. Esses aí são os herdeiros do mundo, né? A separação do joio e do trigo, que todo mundo sempre falou, né? A vida inteira. E que a galera falava assim, esse povo tá doido, ela acha que Jesus vai separar todo mundo. Não, Jesus não vai vir para separar todo mundo. Esse processo de separação já começou lá em 1975 para menos, né? 1940 já tá rolando aí essa paradinha toda. E agora que a gente começou a sentir, porque tá ali, ó, no cume da montanha, virando para descer, e o bicho tá pegando. Então a gente se atentou para esse processo, viu que realmente está acontecendo, o planeta já está respondendo, tá aí com a frequência Schumann, dando descarga elétrica em todo mundo. E a galera que não tiver na frequência que o planeta está emanando agora, vai ser exilado, ou seja, vai desencarnar, vai embora, vai nascer em outro lugar. Isso reflete no comportamento das pessoas. A gente está vendo a quantidade de pessoas descontroladas, o descontrole emocional das pessoas no planeta nada mais é que o reflexo da frequência Schumann dentro do seu sistema ali nervoso, dentro do seu campo eletromagnético, que não consegue, né? Não consegue se firmar na frequência que o planeta está vibrando agora. É a mesma coisa você pegar um aparelho 110 volts e ligar numa tomada de 220. Ele não vai aguentar, o que vai acontecer? Vai explodir. Com a gente é do mesmo jeito. E a separação do joio e do trigo, ela é feita dessa forma. A frequência do planeta, ela vibrava, eu olhei, vamos corrigir, que eu acho que eu falei errado. Ela vibrava 7.8, né? Hertz, megahertz, não sei dizer ainda, estou no processo de aprendizado. E hoje ela já tem picos, ela vai em 13, ela vai subindo, né? E o ser humano que não tem uma frequência alta, ele não vai suportar, ele vai surtar com facilidade, ele vai ficar intolerante, ele não vai ter a flexibilidade de uma pessoa equilibrada, né? Ele não vai conseguir compreender que todo mundo tem o seu processo, cada um tem o direito de querer ou não alguma coisa, né? Ele vai invadir a casa dos outros se estiver faltando, ele vai, não digo nem roubar, porque isso aí é comum, né? O ser humano nunca passou dessa fase. Mas ele não vai conseguir ter ali um equilíbrio mental e emocional. E é nesses rompantes de surto, é nesses momentos de não aceitação que ele vai cometer ali uma falha absurda. E se ele não desencarnar, a vida dele vai continuar ali numa queda, né? Vai começar a queda absoluta. E quando ele desencarna, ele já vai exilado para outro planetinha. Quiron foi o nome que deram, mas tem outras filosofias que dão outro nome. É o planeta que está recebendo aí a galera que já está sendo exilada, ou seja, o joio que já está vazando. E é muita gente, viu? Agora vamos pro livro. A gente tá no capítulo
Os trabalhadores da casa espírita, a gente está contando ali que os médiuns que trabalham nesse processo de mesa também têm os seus transtornos familiares, têm as suas divergências frequenciais, ou seja, não estão ainda entre os trigos só porque trabalha, só porque faz caridade, só porque isso não quer dizer nada. O processo de caridade são apenas ferramentas que te auxiliam no processo de aumento da sua frequência, mas a sua frequência só vai levantar, só vai aumentar se você fizer uma reforma íntima, né? Quando você aceitar o seu lado sombra. Não existe, gente, não existe luz intensa que não tenha uma sombra na mesma profundidade. O ser humano não aceita isso, ele quer ser um Jesus da vida. Não vai, nunca. Então você precisa aceitar a sua escuridão para compreender o tamanho da sua luz. E essa é a dificuldade maior do ser humano, a aceitação dos seus erros, das suas falhas, das suas sombras. Então, vou voltar um parágrafo e a gente continua. Infelizmente, vamos lá. Eles, por acaso, não estariam ignorando nossas tarefas? Perguntou humilde a senhora Dalva, médium de grande bondade. Infelizmente não, querida irmã. Todos nós recebemos os alertas durante nossas tarefas físicas aqui no centro e, além disso, somos amparados no retorno aos nossos lares e conduzidos ao sono físico. No entanto, tão logo a maioria se vê fora da carne, parece se esquecer dos alertas e compromissos e cada qual sai em busca das emoções e interesses que refletem os seus sentimentos e as suas necessidades. O que isso aqui está dizendo? Vocês lembram para vocês que eu sempre falei para vocês, eu desdobro, não sei o quê? Todo mundo desdobra. Todo mundo. Não existe um ser humano que dorme e não desdobra. É como se a gente vivesse aí num semi-aberto, né? Só que é raro, muito raro, achar uma pessoa que consegue lembrar o que vivencia quando desdobra, com consciência, né? Ter a consciência ali. Nunca é plena, né? Não é uma consciência plena, mas para alguns é muito claro. E a maioria ele esquece. E quando é muito marcante, traz a vivência como se fosse um sonho. Nossa, mas eu tenho um sonho tão estranho. Às vezes eu sonho que o Jaspion tá molhando meu jardim e os Changeman brincando com meus cachorros. Tá, mas isso não quer dizer que você não tenha vivenciado isso, que você foi para uma dimensão que é só pensamento. E aqui está falando que a maioria, quando sai do seu corpo, mesmo sabendo as obrigações que tem que fazer, isso, né, de um centro espírita, eu sou espírita, estudo, sou médium, trabalho, fiz um trabalho ontem lá no centro, ajudei um monte de gente, a hora que eu dormi eu combinei com a galera que eu vou desdobrar e vou para lá trabalhar de novo, só que aí eu desdobro e eu não vou. É muito mais cômodo eu encontrar com a minha galera, que eu gosto de sair pra zoar por aí. Igual a gente sai sábado à noite. Vamos sair pra curtir? Vamos. Então, da mesma forma que a gente gosta, quando a gente dorme, a gente vai fazer o que nos apraz. O que a gente quer, que nos dá prazer. E esquece o trabalho que tem que ser feito. Observando o diálogo construtivo entre os presentes e para torná-lo ainda mais interessante e rico, Ribeiro, o espírito que estava ao lado de Bezerra na noite anterior, quando das advertências proferidas através do médium Alberto, assumiu o diálogo com a autoridade de quem conhece e ama profundamente cada um dos seus tutelados naquela casa de serviço no bem. Ou seja, eles estão conversando com a galera que optou de não ir curtir à noite, mas que foi trabalhar. E aí deram mais uma orientação além daquela que eles deram quando estava todo mundo aqui no plano físico, lá no trabalho. É verdade, querido filhos. Cada um deles recebe de nós, seus irmãos sinceros, o acompanhamento e a proteção para o momento do sono e do imediato despertamento no plano invisível da vida. No entanto, o pensamento gera os caminhos e não é sem razão que o Divino Mestre nos ensinara a lição de que onde estiver o nosso tesouro, aí também estaria nosso coração. Então, assim que se projetam do outro lado da vida, escolhem o rumo que mais lhes agrade, pouco ou nada, escutando as nossas palavras carinhosas que os convocam aos trabalhos da instituição. Peixoto, com graves compromissos, e só para constar, quando você desencarna, você vai ficar com essa galera.
Essa galera que você escolheu encontrar toda a vida que você desdobrou. Ah, eu desdobrei, ia lá pro Umbral, para as festinhas que tem lá no Umbral. No Umbral tem festinha, viu? Já vi. Ah, então quando eu desencarnar eu vou pro nosso lar. Não, não vai não. Você vai ficar lá com a galerinha que você escolheu. E é por isso que eles insistem tanto, para você enturmar com a outra galera, né? Porque quando você desencarnar, você não ir para lá e depois ficar falando que você é um pobre coitado injustiçado. Para você ir para onde você aprendeu que deveria, que é o seu processo de crescimento. Então é tão difícil, né, pra gente passar nessa provinha do joio e do trigo? Não é difícil? Porque a gente já não consegue fazer isso aqui na matéria física. Que dirá no plano astral? E 90% do povo acha que tá salvo só porque é cristão. E diz que é cristão, porque não se comporta como cristão, não. Então vamos lá. Peixoto, com graves compromissos financeiros, saiu do corpo em busca de solução para suas dívidas, procurando encontrar-se com banqueiros ou amigos endinheirados, a fim de conseguir tocar-lhes o coração para que seja favorecido no empréstimo que pretende lhes solicitar em breve. Cornélia, preocupada com a saúde do filho distante, tão logo se viu leve do corpo espiritual, impulsionada pelo pensamento, tomou o rumo da casa do rapaz, premida pela angústia exagerada tão comum às mães sem equilíbrio, esquecendo-se do entendimento das leis espíritas que são inflexíveis e justas, tanto quanto fazendo vista grossas aos desmandos de Marcelo, que entre drogas, aventuras e excessos vem consumindo as próprias forças por gosto. Cássio deixou o corpo no leito e, indisciplinado para o dever, aceitou o convite das entidades levianas que o esperavam para a agitada festa nos ambientes inferiores, esquecendo-se de que, como médium, sua sensibilidade se verá abalada por vibrações agressivas do local onde passará a noite, quando regressar ao corpo carnal. E sente, viu, gente? A gente acorda indisposto, cansado, impaciente. Chegará aqui no dia seguinte queixando-se de dores de cabeça, indisposição e abatimentos, cobrando ajuda dos espíritos para solucionar suas desarmonias. Geralmente, não consegue sair do corpo de maneira serena porque é perseguida. Geralda não consegue sair do corpo de maneira serena porque é perseguida por cobradores que a acusam de atitudes inferiores na presente existência. Já passei por isso também. Na área de afetividade, ao ver-se descoberta pelos agressivos algozes, antes de recorrer à prece sincera com a qual se protegeria com serenidade e firmeza, foge de volta à carne, imaginando ser o esqueleto a única fortaleza que a salva. Que são aqueles pesadelos. Nossa, eu tenho tanto pesadelo, eu durmo, eu sinto, eu vejo uns trem, toda hora eu acordo. Experimenta fazer uma prece antes de dormir. Moreira, pobre filho, dominado pelas sensações do sexo, não se satisfaz com a convivência íntima que a esposa lhe propicia. Com a mente impregnada de imagens erotizadas, atrai para dentro de sua própria alcova a companhia de perigosas e astutas entidades que se alimentam de suas energias. Vou falar baixo para não cortar meu vídeo, tá? Exacerbadas pela fixação mental, hipnotizando-o mais e mais com quadros para que mantenha acesa e intensa as chamas do desejo, impedindo ou dificultando que o pobre homem se desconecte dessa faixa de ideias para sintonizar-se conosco. E isso se torna ainda mais grave, porque fora do lar, nosso amigo mantém encontros clandestinos que o envolvem em emoções inferiores, viciando as suas sensibilidades espirituais e tornando-o imprestável para os mais simples serviços em nossa instituição. Pensa ele que, graças à sua discrição, ninguém lhe conhece a vida dupla que leva, e assim os outros 33 trabalhadores que aqui seriam esperados para nos ajudar na vastíssima
tarefa do bem, dotados de talentos para serem agentes da esperança na vida alheia, alegam outras preocupações como tesouros que lhes cobram a presença imediata e um elevado preço pelo tempo perdido. Ai, que saco hoje, hein? Espera só um pouquinho. Para todos, tais fixações mentais parecem justificar-se como preocupações importantes e emergentes. Entretanto, à vista das verdadeiras razões, observando essas questões a partir do enfoque da vida real, não pensam todas elas que puerilidade de criança, desejos voluntariosos, imaturidades emocionais que mais cedo ou mais tarde acabarão sendo superadas pelas decepções que delas decorrem naturalmente. E a gente para por aqui, meu tempo venceu agora. Vamos certinho no tempo. E aqui é aquilo que eu falo. A gente não tem mais espaço para mentira, né? Não dá mais pra gente fingir que é uma coisa. Se todo mundo tá vendo que a gente não é, se os médiums percebem que a gente não é, se quando a gente desdobra, né, as pessoas elas enxergam, aqueles trabalhadores que de fato vão trabalhar, eles veem quem você é, eles sabem onde você está, o que você faz, as manias que vocês têm, né? E acaba que não dá mais pra mentir. Por mais que seja assim, uma coisa que na sua cabeça não faz mal, igual aqui na frente eu vou ser uma pessoa legal, eu vejo muito isso, viu, gente? Aqui na frente eu vou ser uma pessoa legal, não vou falar mal, eu vou tolerar. Por mais que eu não consiga, né, transparecer serenidade, eu vou ficar calada, mas quando entra dentro do carro, que sai do centro, que sai da igreja, começa a língua, ó. E a língua, gente, é voraz. É voraz. Se a gente pudesse apertar um gravadorzinho assim, ó, e gravar tudo e colocar assim em cima da mesa depois e mostrar pra pessoa, seria um presente pro nosso ego, pra nossa vaidade, né? Mas aí a gente volta lá na primeira leitura. Cada um tem seu processo. Cada um tem seu momento. Cada um tem o seu caminho. Vai seguir de acordo com as suas escolhas. Mas o fato de você saber, de você ter conhecimento na doutrina, de você, o que deveria fazer com que você mudasse, né? Que você, eu trabalho na caravana tal, eu vou na campanha de Souza, não muda nada. A sua frequência é baixa. E qualquer um que tem essa facilidade de sentimento, de sensação, vai perceber. Independente da sua bagagem de conhecimento, do tanto que você estuda, da caridade que você faz, das visitas que você faz, dos cultos que você faz, do dinheiro que você dá no sinal, não interessa. É a sua frequência que conta. Beleza? A gente encerra aqui então. Beijo no coração de vocês. A titia falou muito, né? A titia tá agitada desde ontem. Mas é isso aí, vida que segue. Na semana que vem a gente tá aí de novo. Um beijo no coração de vocês. Espero que eu possa ter ajudado a clarear um pouco mais. E, gente, não é fácil, tá? Melhorar, fazer reforma íntima. Eu acho que é uma dor muito grande. É como se você se visse morrer para nascer de novo. Então dói, mas é necessário. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.